Jesus continua ainda no evangelho de hoje em Cafarnaum, segundo Marcos. Essa cidade é muito importante para os evangelhos. Jesus viveu ali por um bom tempo. E chegando à casa de Simão, e claro que depois nós conhecemos como Pedro e André, seu irmão, a sogra de Pedro estava doente com uma febre. É interessante a maneira como Marcos, diferente de São Mateus e São Lucas, relata esse trecho. Porque São Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito, diz gestos que os outros evangelistas não são capazes de dizer, que pegou a mão, alguém estava com febre, ele pega a mão da sogra de Pedro, a levanta e pronto, ela está curada. E depois São Marcos continua relatando, dizendo que a Jesus eram levados pessoas que sofriam pelo demônio, e como Jesus sabia que aquelas pessoas, muitas, estavam apoderadas do demônio, não deixava que eles dissessem o seu nome. Parece que São Marcos quer dizer para nós que tem alguma relação entre a febre da sogra de Pedro e a presença de demônios naquele lugar. Às vezes, nós somos também possuídos por certos tipos de demônios que nos jogam até na cama. E agora o padre não está dizendo do demônio em si, criatura, né? Lúcifer, o anjo decaído, como pessoa diabólica, mas eu estou falando de certos demônios interiores que habitam as nossas vidas. Ora, Jesus dá da força dele para que a sogra de Pedro se levante. Isso é muito bonito. Ele, de alguma maneira, tem nele algo que faz com que aquela mulher se levante, pega na mão, te ajude a levantar. Em nós também existem momentos em que nós também precisamos dessa mesma força e dessa mesma energia. Diz a carta aos Hebreus na primeira leitura que Jesus poderia ajudar os outros, por quê? Porque ele se deixou ser tentado. E olha que sem necessidade, sem precisar. Isso é uma grande verdade. Nós sabemos um sofrimento, quando nós vivemos um sofrimento, nós somos capazes de ajudar melhor a pessoa que passa pelo mesmo sofrimento que a gente. É impressionante. Eu me lembro, certa vez, eu ainda era muito moço, uma mulher chegou para mim e disse assim, eu nem era padre, e falou assim para mim assim, Rafael, eu preciso de ajuda, porque meu marido foi embora, simplesmente saiu de casa e abandonou eu e as 2 crianças. Agora eu não sei o que fazer. Eu não sei nem como organizar as contas da casa, porque era ele que pagava isso. Eu nem sei como é que faz essas coisas. Ela disse, olha, para você ver uma coisa simples, o gás acabou e eu fiquei perdido em saber o que é que tinha que fazer. E eu nunca passei por isso, por um sofrimento como esse. Mas eu tinha uma amiga que tinha passado por aquela mesma situação. E eu disse para ela assim, olha, eu tenho alguém que pode nos ajudar. E eu chamei ela, e eu lembro que ela chegou na casa da mulher, e como que foi prático. Ela disse, não, olha, isso aqui você faz desse jeito, isso aqui desse jeito, coisas que eu nem imaginaria, porque eu não tinha passado por aquela situação. Ela disse para a mulher praticamente como ela tinha que fazer, e ainda disse como ela tinha que enfrentar dentro dela aquela situação. E a mulher ficou bem. É óbvio, quando nós temos a experiência vivida, se torna muito mais fácil ajudar as outras pessoas. Isso é bem verdade. E como Jesus, que é Deus, conhece bem a realidade espiritual e a força dos demônios, com certeza ele saberia como agir naquelas situações. Olha, no evangelho de Marcos hoje tem um jogo muito bonito, que os monges do deserto sabiam bem explicar essas situações. Esses demônios interiores que nos habitam. Quando é que os endemoniados vão procurar Jesus? Ao pôr do sol. Existem esses demônios do pôr do sol que habitam a nossa vida. E quais são esses, padre? São aqueles, o pôr do sol é quando o dia terminou. Sabe aquela sensação assim de que você não fez o que devia fazer?
ou dos erros que você cometeu durante o dia, que te pesam depois de um dia cansativo. E os sentimentos de culpa, eles parecem querer se instalar nesses momentos da nossa vida. O pôr do sol é a vitória, por um instante, das trevas sobre a luz. E é interessante saber que os maiores casos de suicídio acontecem no pôr do sol. E pessoas com depressão têm os sintomas na hora do pôr do sol. É a hora que os sintomas começam a aflorar. Parece que naquele momento se desperta em nós sensações de fracasso. É possível. Ao meio-dia, os monges do deserto dizem que o meio-dia, há um demônio do meio-dia. O demônio que eles chamavam de assídia, ou seja, da preguiça. O sol está a pino, quente, então a pessoa durante o dia tem aquela vontade de não fazer nada. Quantos nós somos atacados por essas situações durante o dia? E claro, aqui o padre está falando como os monges de maneira metafórica. O tempo é um modo metafórico de dizer aquilo que nós passamos no dia a dia. E não propriamente no horário certinho, mas é o que passamos no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Depois que Jesus faz essa ação, ajuda aquelas pessoas que precisavam. E claro que isso toma energia, pessoal. Todo mundo que ajuda é tomado de uma energia, a sua energia é tomada pelos outros. Lutar contra demônios interiormente, ou ajudar outras pessoas a lutar contra seus demônios interiores, isso gasta energia. E o que o Evangelho diz que Jesus levanta de madrugada e vai rezar. De manhã, é quando tudo está começando. É quando o dia começa. É quando eu tenho tudo pela frente. É quando as esperanças tomam conta do meu coração. É naquele momento em que eu preciso buscar. Nós precisamos desses momentos. Há pessoas, e o padre se inclui nisso, porque tem muitos aqui que me conhecem e sabem disso, eu não vou negar isso. Há pessoas que se doam e esquecem de se doar a si mesmas. Quando chega naquela manhã, no momento de retornar às expectativas da vida, cheio de coisas, vem o povo de novo, porque já tem outros demônios. Aí os discípulos chegam a Jesus e falam assim: olha, estão te procurando. Ele fala assim: vamos embora daqui, vamos para outro lugar que também outras pessoas estão precisando de mim. É a hora de reconhecer que tem pessoas que, a hora que se veem curadas, elas começam a querer sugar de você a cura e não conseguem dar passos sozinhos. E Jesus sai de Cafarnaum, e nesse momento no Evangelho, Jesus sai e vai embora de Cafarnaum. Procure as manhãs da sua vida. Procure ter esses momentos. Procure, para você ajudar, você precisa ter esse contato espiritual com o Pai. Você precisa abastecer-se, senão você dá tudo, se esgota e não tem nada para você. E os demônios do meio-dia e do entardecer vão vir sobre a sua vida, como vão vir sobre a minha vida. E é só com essa força é que você vai saber lutar contra eles. Senão, eles vão te assolar e você vai ficar como a sogra de Pedro. Com uma febre, não tem infecção nenhuma, mas tem uma febre. O que será que ela tem? Um desgaste. E hoje em dia é fácil se desgastar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Por isso, tenha sempre as manhãs da sua vida cheias de esperança. Procure esses momentos em que você fortalece a sua vida para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. No instante de silêncio, procure dentro do teu coração. Como agora nesta missa. Essa missa significa a manhã da nossa vida, a madrugada da nossa vida. Procure Deus dentro de você e peça que Ele fortaleça a sua vida. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor.